Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo como foi uma das melhores experiências da minha vida, que foi ter atravessado o Brasil viajando de carona. Foram 29 dias de viagem, mais de 3.000 quilômetros rodados do Paraná até a Bahia. Um All-Star no pé e uma mochila nas costas, o mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha respostas, eu vou procurar em outro lugar. Opa, e aí, tudo certo? Meu nome é Adriel. E nesse vídeo eu quero compartilhar contigo como foi a minha experiência de ter atravessado o Brasil praticamente viajando de carona. Foram 29 dias de viagem, com muita experiência massa, conheci muitas pessoas e vou te falar o porquê que eu fui fazer essa viagem e o que isso trouxe de coisas positivas para minha vida. Bom, no ano passado eu estava numa rotina muito estressante de ficar em casa, no computador o dia todo assim, vendo o tempo passar, vendo as coisas acontecer e eu tava sentindo que eu não tava vivendo nada, eu precisava sair da minha zona de conforto, que aquilo ali tava me fazendo mal já, sabe? E aí em junho do ano passado, 2018, eu fotografei um casamento de uma vizinha minha e nesse casamento os convidados eram as pessoas que iam na creche comigo quando eu era criança e as professoras dessa creche, alguns dos convidados, essas pessoas elas estavam casadas e com filhos e essas professoras elas estavam velhas e doentes. Cara, aquilo ali foi um choque de realidade muito grande pra mim, de como o tempo tava passando rápido e eu não tava vivendo nada da minha vida, sabe? Só em casa e vendo o tempo passar e tudo isso. E uns dias depois desse casamento eu consagrei a ayahuasca lá no Céu Caminhos do Amor. E durante o trabalho da ayahuasca, eu vi essas imagens que eu tive no casamento ali, de como o tempo tá passando rápido e tudo isso. E também tive várias lembranças, assim, de quando eu era criança, meio que comparando com o que eu tava vivendo agora, tipo, quantas coisas tinham mudado. E outra coisa que ficou muito presente pra mim nesse trabalho da ayahuasca é que eu vi um chaveiro que eu tenho na chave do meu carro, que é a foto da minha sobrinha de quando ela tinha 1 mês de idade. E aí criou uma imagem mental de como ela tá hoje, ela tem 8 anos e tá muito grande, sabe? Tipo, como o tempo tá passando rápido e eu não tava vivendo nada. E nessa época ali eu já tava com uma ideia de fazer um mochilão, já tinha me passado pela cabeça isso, porque em 2017 eu já tinha feito um mochilão lá para São Tomé das Letras. Só que eu ainda tava um pouco inseguro de fazer esse mochilão de novo, né? Porque, tipo, era só uma ideia a princípio, não tinha nada estabelecido assim como meta de fazer. E nesse mesmo trabalho da ayahuasca eu me vi como se estivesse no futuro e por algum motivo eu tivesse perdido o meu pé direito. E aí veio várias imagens assim, tipo, por que eu não vou fazer esse rolê logo? O que me impede de ir? Eu tenho saúde, eu tenho o meu pé, eu tenho tempo para fazer essa viagem. Eu tava guardando dinheiro para comprar um drone e eu tava cogitando até usar esse dinheiro para fazer essa viagem. E nesse trabalho com a ayahuasca ficou muito presente para mim que eu deveria fazer essa viagem, sabe? Naquele momento eu tomei a decisão que eu vou fazer esse mochilão. E aí nos dias seguintes eu comecei a pesquisar cidades alternativas para mim viajar, né? Que não fosse gastar muito, que tivesse bastante natureza e tivesse pessoas de mente aberta, que é os lugares que eu curto ir. E aí lá no grupo dos mochileiros eu pedi indicação lá e a galera indicou a Chapada dos Veadeiros lá em Goiás, que eu ia curtir muito e tal. E aí eu decidi que eu ia pra Chapada dos Veadeiros. E aí eu arrumei minha mochila nos próximos dias ali, comprei o que precisava. Só que bem nesses dias também começou a greve dos caminhoneiros e que tudo parou. E aí começaram a vir as pessoas falando que não era pra mim ir, porque ia ficar sem carona, porque não ia ter combustível na estrada, porque ia ficar sem comida, não ia ter onde dormir. E todas essas historinhas assim, sabe? Só que eu escutei a minha intuição e resolvi que eu tinha que fazer essa viagem e fui mesmo com a greve dos caminhoneiros. Aí minha irmã me deixou na saída da cidade, assim, me deu carona até lá. E aí eu comecei a pegar caronas pingadas de cidade em cidade. Foram inúmeras caronas até chegar na Chapada dos Veadeiros, sempre de carro pequeno. Eu demorei 5 dias para chegar até em Goiás. Tiveram sim vários perrengues, como por exemplo eu ficar em Brasília mais de 30 horas sem conseguir carona, torrando no sol. Mas eu ressignifiquei esses perrengues aí, porque nesse mesmo dia aí lá em Brasília, que eu fiquei muito tempo esperando carona e não consegui, eu tive que posar lá. E aí eu tinha levado barraca, isolante térmico, saco de dormir e tudo isso. E eu tava numa rodovia assim que tinha um posto de gasolina e um motel. Fui acampar atrás desse motel, tinha um gramadão. E cara, foi uma das noites mais bonitas que eu já vi na minha vida, porque naquele lugar, era um lugar bem alto e eu tinha a vista toda de Brasília. Tinha uma lua cheia em cima de mim, o clima tava muito agradável, assim, uma brisa muito fresquinha. E tinha várias corujas assim ao redor, um gramado muito bonito, várias rochas assim ao redor também. E talvez se eu tivesse conseguido carona de manhã ou de tarde, eu não teria posado naquele lugar, não teria presenciado aquela noite tão bonita ali, sabe? Então eu ressignifiquei várias coisas assim desses perrengues que foram aprendizados e coisas que eu tinha que vivenciar, sabe? E nessa viagem eu dormi em posto de gasolina, dormi em borracharia,
dormi do lado da BR, dormi atrás do motel, dormi dentro de container. E além dessa experiência de viajar de carona, eu tinha levado dinheiro, mas eu queria ter a experiência de fazer o voluntariado também, de trabalhar em troca de hospedagem. E uns dias antes de eu ir pra Chapada, eu tinha conseguido o contato de uma dona de uma pousada lá, e que ela fazia essa troca, sabe, de hospedagem por uma ajuda lá pra arrumar cama, pra regar o jardim, esse tipo de coisa assim da pousada. E eu consegui o contato dela, ela falou, sim, quando chegar aqui na Chapada, chega aí que a gente conversa, e aí sempre rola algum serviço assim. E aí quando eu tava em São Gabriel de Goiás, o Brasil todo parado assim por causa da greve dos caminhoneiros, não passava nenhum caminhão nas rodovias, ninguém mais tinha gasolina. Lá em São Gabriel também eu demorei bastante para conseguir carona, porque ninguém tinha gasolina e tal. E aí de repente chegou uma caminhonete lá que era diesel, né? Porque diesel eu tinha ainda. E esse cara me levou até a Chapada, né? E me pediu onde que eu queria ficar lá. Falei, cara, não conheço nada aí, mas se tu puder me deixar no centro lá, eu me localizo e dou um jeito. Aí falou, tudo bem, então me deixou lá no centro da cidade de Alto Paraíso. E cara, a hora que eu desci do carro, eu olhei pro lado, assim, tava escrito o nome da pousada que eu precisava ir. Foi muita sincronia, sabe? E foi muito louco isso, porque daí eu cheguei lá, já conversei com a mulher, já deu tudo certo. Trabalhei 1,5 na pousada lá em troca de hospedagem e café da manhã. E eu trabalhava das 8 da manhã até as 2 da tarde lá, ajudando a arrumar cama, fazer limpeza e servir café da manhã, essas coisas. E aí depois das 2 da tarde eu ia para as cachoeiras. A dona da pousada, ela tinha uma bike que ela me emprestava, ela me orientava onde eram os lugares e tal. Foi uma experiência muito foda ter ficado lá. 1,5 depois, aí eu fui para São Jorge, que é uma outra cidadezinha da Chapada, e é onde fica o Parque Nacional também, onde fica o maior número de cachoeiras lá. E aí eu fiquei mais uma semana no camping, conheci gente de muitos lugares do Brasil e do mundo. A ideia inicial dessa viagem era ir até Chapada dos Veadeiros com umas 2 semanas e voltar para casa, só para mim sair dessa rotina e ter uma experiência diferente. Mas quando eu tava chegando na Chapada dos Veadeiros, 2 semanas antes ali, eu vi uma placa escrito Salvador, 1.400 km. E eu já tinha rodado para chegar até lá mais ou menos uns 1.900. E aí eu pensei assim, cara, eu já tô aqui em Goiás, o que é para mim andar mais um pouquinho e chegar na Bahia. E a pessoa que estava me dando carona nesse momento me falou que essa rodovia era uma reta só que ligava ali onde eu estava de Goiás até em Salvador. E que seria fácil de eu conseguir carona se eu quisesse ir pra lá e tal. E aí naquele momento me deu um insight assim de que eu preciso conhecer a Bahia também. E quando eu tava saindo da Chapada dos Veadeiros, eu comentei lá no camping que eu tava que eu tava a fim de ir pra Salvador também, subir mais um pouco. E a galera, tinha um pessoal que já conhecia lá pra cima e falou assim que, cara, eu acho que pelo que a gente viu no teu perfil, eu acho que tu vai curtir mais Ilha de Boipeba do que Salvador em si. E a Ilha de Boipeba é uma ilha de pescadores que ela é bem deserta, assim, sabe? Que fica do lado de Pratigi, que é onde rola o Universo Paralelo, o festival e tal. E resolvi que eu ia pra Boipeba. E aí foram mais 3 dias de viagem subindo pra lá. E durante esses 3 dias também passei uns perrengues, porque eu saí da Chapada no domingo de manhã. Cara, no domingo de manhã, se tu vai pegar carona, eu acho que é o pior dia pra tu conseguir, porque não tem nenhum carro passando. E eu fiquei domingo de manhã até o final da tarde de domingo, assim, em um lugar muito ruim de pegar carona. Até que passou um carro lá. Cara, tinha que ser aquele carro, porque meu próximo destino eu teria que passar por uma rodovia de 90 km de estrada de chão. Uma estrada muito ruim. E, cara, quase ninguém passava naquela rodovia. E foi aquele cara exatamente. Eu demorei muito tempo para conseguir essa carona, mas ele ia exatamente para aquele lugar, então fui muito grato a isso, sabe? Fiquei muito feliz de ter conseguido essa carona. E aí quando eu cheguei em Terra Ronca, que era depois dessa rodovia aí, eu fui achar um lugar para acampar, porque esse cara ficou em um hotel, porque ele ia trabalhar em outro lugar no dia seguinte. Encontrei um terreno baldio lá que tinha uma casa assim, que tava meio abandonada e tal. E tinha como se fosse um muro assim ao redor. E aí eu fui pra acampar nesse terreno baldio e tinha um senhor assim na frente do muro. Eu pedi pra ele, cara, será que é de boa acampar ali? Expliquei a minha situação, que tava fazendo uma viagem de autoconhecimento e tudo isso. E ele falou, sim, é tranquilo ali e tal. E aí eu entrei lá no terreno, tava com a lanterna procurando algum lugar, só que tinha vários vidros quebrados e tal. De repente veio o senhorzinho e falou assim, cara, esse lugar aí é de boa pra tu acampar, mas se tu quiser, aqui do lado da minha casa eu tenho uma casa que eu não uso e tem um gramado ali na frente que você pode colocar tua barraca ali se você quiser e vai ser mais seguro ainda do que se você ficar aqui. Daí pediu se eu queria ir pra lá, eu falei, man, já é então. Se tu quer ter uma viagem assim, cara, se entrega assim pro que o universo tá te doando. Isso que vai fazer a diferença. E aí eu fui, acampei no quintal desse tiozinho ali. E aí de repente ele veio me pedir se eu queria comer alguma coisa e se eu tava afim de jantar. Eu falei que não, que eu tinha alguns lanches junto, né? Que tava tranquilo. E aí ele veio e me trouxe um caldo de cana, assim, que ele mesmo tinha feito. E cara, essa foi uma das experiências mais incríveis, assim, que eu tive, de maior felicidade. Porque eu realmente estava cansado e aquele caldo de cana salvou demais. E cara, nessa viagem teve vários momentos, assim, que eu me senti cansado e tal. Mas em nenhum momento eu fiquei triste, eu me arrependi de ter ido, assim, porque eu me entreguei realmente para essa experiência. Tinha alguns momentos que eu estava cansado na estrada, só que
todo momento eu tava feliz, sabe? Sorrindo, com sorriso no rosto. Quando ia pedir carona, era sempre sorriso no rosto. Porque o pensamento que eu tinha é que eu tava ali por uma opção. E tem tanta gente que vive na rua ali por necessidades. Foi muito massa ter essa experiência. E alguns insights que eu trouxe dessa viagem é que, cara, a felicidade, ela não tá na linha de chegada, ela tá sempre no caminho. A gente aprende a viver sempre pela linha de chegada, né? Que a felicidade sempre tá lá no fundo. Quando tu tá na escola, tu precisa ir pra faculdade. Daí quando tu estiver na faculdade, tu vai arrumar um trabalho. Quando você tiver um trabalho, você vai se aposentar. E sempre tá lá na frente a felicidade. E essa viagem me mostrou que realmente é o caminho todo, é o percurso, e não é só o final. E outro insight muito grande que eu tive é o poder da simplicidade. Por exemplo, esse exemplo ali do caldo de cana foi um dos momentos mais felizes dessa viagem. E outro momento muito marcante dessa viagem foi uma carona que eu peguei em cima de um caminhão de frutas, na carroceria assim mesmo, sabe? Porque sempre que eu via vídeos de mochileiros assim, quando eu via alguém pegando carona em cima de uma caminhonete, num caminhão, alguma coisa assim, eu pensava, cara, eu preciso ter essa experiência também. E nesse dia, eu tava algumas horas já esperando carona também, não passava nenhum carro e de repente parou um caminhão. E o cara falou, ó, tá cheio aqui, mas se tu quiser pode subir lá em cima. E cara, tava cheio de frutas verdes, vou colocar uma foto aqui. E foi a melhor carona que eu peguei, velho, porque tava uma brisa muito foda, assim, tipo, um vento muito bom. E me senti muito feliz naquele momento de ter pegado aquela carona ali. E outro momento muito feliz, assim, por coisas simples, é que, cara, quando eu tava chegando na Bahia, assim, uma cidadezinha bem pequena, bem escassa, aí eu até fiquei meio assim de acampar ali, porque era todo chão de terra e tal. Eu não achei nenhum lugar bom e seguro, que eu me sentisse confortável para acampar, e aí eu cheguei no quintal de uma casa e expliquei pra situação, assim, do cara, como era a viagem que eu tava fazendo, por que eu tava fazendo, e se ele deixaria eu acampar ali no quintal dele, era chão de terra e tal. E, mano, eu tava muito sujo nesse dia, porque não tinha encontrado nenhum posto pra tomar banho, nem nada disso. E aí o cara ficou meio desconfiado, assim, mas acabou deixando eu acampar do lado do muro dele. E aí ele me trouxe um balde de água pra mim me lavar. E aí eu tomei um banho de balde, velho. E foi um outro momento, assim, tipo, de muita simplicidade que me deixou feliz, sabe? De tomar um banho aquela noite ali, porque eu tava muito sujo. E todas essas pequenas experiências, assim, me trouxeram uma felicidade muito grande. E principalmente a valorização de tudo que eu tenho aqui, sabe? De estar lá por uma opção, mas quando eu voltasse pra casa eu ia ter o meu conforto e tudo isso. Então essa experiência foi muito marcante pra mim. Uma outra coisa muito marcante pra mim foi lá na ilha de Boipeba, que eu não tinha turista na época, porque era época de chuva, junho e tal. E era inverno também. Teve um dia que eu fui dar um rolê lá perto do mar, tinha um pescador lá que pescava polvo. E aí eu cheguei a trocar ideia com ele, ele tava me contando um pouco da história dele, que ele tinha que pescar pelo menos 6 polvos para dar 1 quilo. E ele vendia o quilo de polvo, se eu não me engano, a 40, 50 reais. E que ele pagava 400 reais de aluguel, porque ele tinha se divorciado da mulher dele. E às vezes ele não tinha dinheiro nem para comer, sabe? Porque ele não conseguia pescar e tudo isso. E, cara, aquilo ali foi muito marcante pra mim. Eu tinha algumas frutas, assim, dei acho que 10, 15 reais pra ele como contribuição, porque, mano, foi muito foda ouvir aquilo ali, sabe? E me mostrou que às vezes eu reclamo tanto da vida tendo muita coisa aqui e tem gente que vive na escassez ali que ainda assim é feliz, sabe? E uma outra coisa que ficou presente pra mim também, o poder do desapego. Cara, eu fui com uma mochila muito pesada, com muita roupa, muitas coisas ali, sabe? Só que eu não usei nem a metade disso. E aquele peso ali só me incomodou durante o rolê todo, então ficou presente isso pra mim, pra minha vida também, que eu preciso desapegar de algumas coisas que eu não uso, porque isso só ocupa espaço mental, espaço visual, e acaba, tudo é energia, né, velho? Então aquilo ali acaba me deixando, de certa forma, carregado. Então depois dessa viagem eu comecei a desapegar de algumas coisas também e aderir um pouco ao termo do minimalismo. E uma outra sacada dessa viagem também, que foi acho que uma das mais fortes, eu rompi todo tipo de preconceito que eu tinha. Porque quando eu fui fazer essa viagem eu tinha um pouco de preconceito com religião, principalmente, e também tinha um pouco de mente fechada assim em relação ao dinheiro, porque a crença que eu tinha me dizia que pessoas que são fanáticas por religião, por exemplo os evangélicos, eles não olham para essa galera alternativa, ou então as pessoas que têm muita grana também não estão nem aí para quem tá viajando de carona. E cara, teve um momento que eu fiquei das 4 da tarde até as 10 da manhã em um lugar bom para conseguir carona. E aquilo ali me deixou meio assim, porque tava num lugar bom, passava carro toda hora, eu não conseguia. E aí eu pensei assim, se existe Deus, universo, alguma coisa que tá aqui comigo nesse momento, por favor me manda uma carona logo. E cara, não deu 1 minuto, assim, parou um carro e era uma caminhonetona e era um evangélico que tava dentro, velho. Aquilo ali foi vários tapas na minha cara, assim, que rompeu todo tipo de preconceito que eu tinha, sabe? Porque foi tipo a conexão de Deus, universo, sei lá o que, e que juntamente com isso veio a carona
com alguém que tinha grana e que é evangélico. E aquilo ali foi um rompimento de crença limitante muito grande para mim, sabe? E bom, eu tô muito feliz de compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive contigo. Talvez eu te incentive a dar um rolê assim. Não vou falar que é tudo mil maravilhas, sabe? Tem os perrengues. Eu não tive nenhuma situação de desconforto nessa viagem, de perigo, nem nada assim. Mas não vou falar que não existe também. Mas eu acredito muito que o que eu planto eu vou colher. E eu não me considero uma pessoa ruim, então eu fui totalmente com o pensamento positivo que ia dar certo e realmente deu tudo certo. E o que eu te digo sobre esse rolê é que se você tem vontade de fazer um rolê assim, só vai, cara. Mas se você tiver vontade de fazer uma viagem assim, peça conselhos para pessoas que já foram viajar. Antes de eu ir viajar, eu falava com principalmente minha família e eles não me apoiavam, porque ia ser perigoso, podiam me assaltar, porque eu não ia conseguir carona e tudo isso. E quando essas pessoas falam isso, às vezes desencoraja a gente, sabe? Então peça conselhos para quem já chegou onde você quer chegar, e não só nessa situação, mas em toda a sua vida. Tenha sempre mentores que vão te auxiliar na tua jornada. E uma última coisa desse vídeo é que, cara, recentemente eu li o livro do Matheus Jorel. Ele foi o meu maior mentor de viagem. A primeira vez que fiz um mochilão para São Tomé das Letras foi por causa dos vídeos dele que eu tive coragem de realmente ir. E ele escreveu um livro sobre a viagem que ele fez saindo de Curitiba até Manaus, na Amazônia. Foram mais de 4.000 quilômetros rodados e, cara, ele escreveu um livro com vários relatos sobre essa viagem dele. E o Matheus, ele é coach, ele é um puto especialista em desenvolvimento pessoal e ele trouxe também várias sacadas dessa viagem dele pra vida, sabe? E realmente o livro tá muito foda. E no final desse livro ainda tem um bônus para você que quer tirar a viagem do papel, onde ele mostra onde você pode se hospedar, onde conseguir carona. Então esse foi o vídeo de hoje. Se fez sentido para você, por favor, deixe teu comentário aqui falando o que você achou dessa experiência maluca. E, cara, por favor, deixe teu like também e compartilhe esse vídeo com quem possa ter interesse. Talvez a gente possa estar influenciando várias pessoas a ter uma experiência nova de sair da zona de conforto e vivenciando um pouco da vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!